Eu estou no Memorial de Estrela com o Ayrton Enster dos Santos. Enster dos Santos. A gente chegou e foi conversando até perguntar o nome completo dele. Já nos identificamos e fomos contando histórias. E contando histórias que a gente vai te mostrar aqui. O Memorial de Estrela com essa história desses personagens em Destinos do Sul, onde desvenda a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E eu vou dar um passeio no museu com o Ayrton para te mostrar esses lugares incríveis, essas histórias principalmente do Memorial de Estrela. Isso aqui é um pouco da imigração alemã. Aqui o obelisco da praça foi inaugurado em 1924 para comemorar o centenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul. E agora nós estamos começando a organizar os festejos do bicentenário. É bicentenário, 1824, né? 2024. E a história da cervejaria, claro, né? História da cervejaria. Cervejaria Polar que está ali na frente. A primeira fábrica que usou casco escuro para cerveja. Interessante. Primeira fábrica. Ele consertou um relógio da torre da Igreja Santo Antônio, aqui do município de Estrela, que hoje é o Santuário Santo Antônio, e ali ele aprendeu o ofício. Ele não só consertou aquele relógio, como ele passou a produzir relógios. E ele produziu 200 relógios de torres de igreja que estão ainda funcionando em diversos municípios do Brasil. Ele é um autodidata, né? Então ele adquiriu diversos livros, que nós temos os livros dele, onde ele foi estudando toda essa questão das engrenagens também para fazer os projetos. Olha os diplomas do Dr. Lauro Reinaldo Miller em diversas regiões do mundo. Sim. Como era aquela época da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos 3 interventores aqui. E um foi esse. E esse se identificou muito com o município. E ele então urbanizou aqui o centro da cidade. Ele construiu este prédio. Esse prédio aqui eu intitulo O Abrigo do Poeta, aqui na Praça Mena Barreto. E também ele projetou, a partir do governo do estado, da Secretaria de Obras Públicas, a escadaria do zigue-zague e dá acesso ao rio Taquari. Sim. Então, por muitos anos, de 1942 a 1962, as pessoas desciam zigue-zagueando até o rio, onde ali acontecia tudo. Que está preservada agora, uma parte, recuperada uma parte dela. Uma parte dela aqui também, tem essa parte aqui de cima que está preservada, mas grande parte foi tomada pela antiga cervejaria que funcionava no local. E um dos principais personagens aqui do museu é o Dr. Gabriel Schlatter, que construiu a casa, é isso? Exatamente, o Dr. Gabriel Schlatter, médico austríaco. Sim. Ele veio para o Vale do Itaquari, para Marquês de Souza, Lajeado, e em 1905 ele veio para a Estrela e construiu esta clínica médica e cirúrgica, carinhosamente conhecida em Estrela como Castelinho. Castelinho. Ele tem essa forma, né? Por motivos óbvios. Por motivos óbvios, exatamente. Por 25 anos aqui funcionou um verdadeiro hospital. Né? Hospital. Fazendo inclusive cirurgias, parece. Cirurgia, sim. Então não tinha hotelaria. As pessoas que buscavam esse tipo de atendimento e até procedimento aqui permaneciam no local até um determinado momento. Depois elas eram levadas em padiolas e macas até os hotéis aqui da cidade. Nós tínhamos 5 hotéis aqui no município, só para atender a demanda das pessoas que vinham buscar atendimento médico aqui na clínica médica e cirúrgica, que funcionava como um verdadeiro hospital. E ele construiu aqui também esta escola de parteiras, né? É a famosa escola de parteiras aí, né? Que é o Gabriel Schlatter, que foi pioneira também, foi na virada do século XIX para o século XX, né? Ele chega da Europa e ele se preocupa muito, né? Com o número de mães, enfim, crianças que morriam no parto. Então ele cria um verdadeiro conceito, né? Conceito de parto. Muito mais do que uma escola. E aqui são algumas alunas. Algumas alunas que depois fizeram essa ficha, posteriormente a ficha de parteira curiosa, que é uma denominação que foi feita depois, já ao longo do século XX. Ao longo do século XX. E aqui tem
uma pelve... Uma pelve feminina, feita de couro, onde ele ensinava. E o esqueleto que ele trouxe da França. Da França. Dizem que esse esqueleto era de um condenado, um prisioneiro. É uma história que eu vi nesse livro aí, porque a gente tem um parentesco, né? Mas enfim, Gabriel Schlatter. São histórias de Gabriel Schlatter. Como ele é um homem muito conceituado e conhecido, então começam a surgir os folclores. As histórias, né? Mas o que é fato é que... Mas o fato é que ele foi extraordinário. Sim, o fato é que para nossa médico região, relevante né? Para a região, e né? literalmente ele coloca a mão na massa, né? Para construir o castelinho. Ele não só é o idealizador no sentido de viabilizar recursos e tudo, mas ele literalmente coloca a mão na massa. Ele assenta tijolos, ele é um homem muito dinâmico. Tá. E o prédio, inclusive, a parte de cima, depois passou para outros médicos, depois teve outros usos e depois pegou fogo nos anos 50, a parte de cima, né? A clínica teve 3 gestores, o Gabriel Schlatter, depois o Dr. Camperi e, por fim, o Dr. Velk, que foi o responsável por levar toda essa equipe de médicos, enfermeiros e profissionais para o atual Hospital Estrela, que foi inaugurado em 1929. Depois de 1929, que serviu para casa de moradias, para hotel, né, e para outras finalidades. E nos anos 50, quando funcionava uma indústria aqui, de banhas, então incendiou. Ah, porque funcionou uma indústria de banhas aqui no prédio. Então, né? em 1982, quando o município adquiriu, essa parte superior não existia mais. Então, baseada nessa foto antiga ainda, da época do Dr. Gabriel Schlatter, fez-se a restauração do local. E é onde hoje funciona o Memorial de Estrela. Nasceu em comunidade de linha geral aqui em Estrela. Comunidade de linha geral em Estrela. Dom Luiz Lorscheider. Dom Luiz Lorscheider. Um destaque na religião. Muito destaque. Da Igreja Católica no Brasil. No Brasil. E até no mundo. Os restos mortais dele, ele fez a opção em ser sepultado no São Boaventura. Com o passar do tempo, em virtude da grandeza da obra que ele deixou, os restos mortais dele foram transladados para Aparecida. Estão em Aparecida hoje, central da Igreja Católica na América Latina. Foi secretário do Concílio Vaticano II. Ele teve um trabalho grandioso na Diocese de Santo Ângelo, também aqui em Fortaleza, onde ele foi inclusive sequestrado pelos presos. Depois que ele é sequestrado pelos presos, que ele é libertado, na Páscoa, na cerimônia do lava-pés, ele foi lá lavar os pés dos presos que o sequestraram. Interessante. Ele recebeu o voto para a Papa. Ele tem a formação dele aqui em Daltro Filho, no seminário lá São Boaventura. Tem uma história grandiosa na Igreja Católica. E foi presidente da CNBB num tempo difícil em que a gente tinha toda aquela questão repressão, regime de exceção no país, militar, enfim. Então ele teve esse papel também de buscar esse olhar, de dialogar com o governo federal, com Ernesto Geisel, principalmente, na época, né? Essa questão da importância para a democracia. Então tem esse lado. O Ernesto Geisel, ele tem uma relação com Estrela muito grande. A esposa dele nasceu aqui. Ia dizer que... Bom, ele tem origem germânica, mas ele morou muito tempo em Bento Gonçalves. Mas ele nasceu em Bento. Nasceu em Bento. Mas e a os esposa dele nasceram aqui em Estrela. E ele teve aqui e a esposa daqui. A esposa de Estrela. Ele casou aqui na ISLB de Estrela, na igreja. Foi batizado na Linha Franque, uma comunidade que era interior do município. Comunidade luterana. Isso. E aí a filha dele nasceu em Estrela, foi batizada aqui também na ISLB, Igreja Luterana. E ele então tem... Os parentes dele ainda residem, muitos deles ainda residem aqui em Estrela. O sogro dele foi 3 vezes prefeito de Estrela, Augusto Frederico Marcos. E o Porto, inclusive, os silos ali agora tem uma pintura, né? Tem uma pintura. Essa foto aqui é de 1980, né? E aqui nós temos as imagens todas da construção do Porto. Então isso aqui foi devastador, não só para Estrela, isso aí Sim, a enchente 41, que entrou Porto Alegre dentro,
inundou o mercado público, todo o centro, e também teve prejuízo aqui para as cidades do interior, aqui do Vale do Taquari. Aqui em Estrela, né? choveu mais de 650 milímetros, para você ter uma ideia. Então prejudicou grandemente a navegação. Você vê aqui, ó, a navegação ainda de 51 possível, 41 já prejudicou, aqui 1951 ainda com uma navegação possível, mas depois com a enchente de 1956 só em períodos de chuva para você ter uma capacidade, Sim, uma mudou todo possibilidade o de fundo, navegação. né, e prejudicou uma atividade que era bem forte, né? Não, era figura tudo pelo rio. tudo pelo Estrela rio. nasceu, cresceu e se desenvolveu pelo rio. Então agora, imagine, Estrela e região tem essa dificuldade. Por isso que, a partir de 1956, se trabalhou fortemente pela construção da BR-386. Sim. Aí Estrela virou rodoviária. Até 1977, quando se retomou a navegação a partir da construção da barragem de Bom Retiro do Sul. Então a navegação Taquari a Estrela só foi possível novamente a partir da construção da barragem de Bom Retiro do Sul, inaugurada em 1976. Olha só, da época da intendência ainda, intendência municipal da Vila de Estrela. Então as atividades, né, nas diversas colônias. Olha como ele organizou o centro da cidade. Né? As ruas, todas elas mudaram. Que foi o fazendeiro que resolveu fazer um loteamento para os colonos alemães virem. Né? O Vitorino José Ribeiro, ele adquiriu essa área de Estrela em 1830. Em 1856, ele iniciou o processo de colonização desse lugar. E o seu enteado, Antônio Vitor de Sampaio Mena Barreto, organizou então o centro da vila, que são essas ruas todas que a gente vê aqui, que é a praça bem planejada, com a igreja, com o centro administrativo, a intendência. Então tudo isso ele planejou. Aqui nesse mapa a gente pode ver como que ele planejou o centro do município de Estrela. Né? O resto era tudo colônia. Era colônias. Então, para atender também toda essa demanda deste pessoal que veio e que foi ocupando os lotes da colônia, ele aqui criou a vila. Então, tinha um comércio já mais organizado, tinha algumas indústrias, alguns artesãos. Esse aqui é o Adão Henrique Fett, foi prefeito de Estrela ou prefeito Quiloá. Ele jovem teve no Rio de Janeiro, quando se comemorava o centenário do Brasil. E de lá ele trouxe a ideia de fazer a rádio o aeroclube que está aqui nesse painel aqui. Então em 1940 ele criou o aeroclube Alto Taquari, que funcionou de 1940 até 1975. Daqui saíram muitos pilotos para a aviação comercial da Varig. Inclusive, o primeiro voo da Varig entre Porto Alegre e Miami foi feito por um piloto formado aqui no Aeroclube de Estrela. Estrelense mais conhecido do mundo. Sim, estrelense mais conhecido do mundo. Ele é o ator principal do filme O Cangaceiro, o primeiro filme do Brasil que recebeu o prêmio internacional, a Palma de Ouro de Cannes. Tá? Então, o Alberto Gushel, ele integrou o conjunto Quitandinha e depois ele estrelou no cinema diversos filmes de sucesso. Ayrton, obrigado aí por nos receber e contar todas as histórias, foram bem interessantes. E parabéns pelo trabalho, eu acho um trabalho sensacional, um museu bem interessante, esse foco nos personagens e todo esse acervo de imagens, histórias. Tem que voltar outras vezes, foi pouco, ainda estou fazendo um resumo aqui. Obrigado, Ayrton. Gratidão pela visita, espero que tenhas gostado. Gostamos. Muitas histórias. Com certeza. Esperamos que o pessoal aprecie este maravilhoso trabalho que você faz, né? Bacana. A gente está visitando todas as localidades, buscando curiosidades, né? Já sabe, né? acessa destinosdosul.com, que tem muito mais para ti. Vamos junto.